aí, Laura? Boa noite. Boa noite, tudo jóia? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Esperando o povo aí, né? O povo não chega, não entra na hora. Uai, as meninas que estão tendo acesso, eu ainda estou sem acesso ao meu ato. Parece que estava mandando para uma outra sala. É porque o pessoal tá tentando entrar pelo link do Ava, né? E a gente não tá usando o link do Ava ainda. É, deve ser por isso, então. A gente tá usando esse link que eu compartilhei aí, porque o Edumeio, ele quase nem sempre tá funcionando, né? Então, Boa noite, ei, Thiago, tá jóia? tudo bem? Ô Antônio, então esse link do Ava aí, ele não é o oficial? Qual é o problema? É porque esse link do Edumeio, a gente não consegue ter acesso à gravação da aula. Aí é mais trabalhoso. Então, eu optei por usar esse link que eu até coloquei lá no unidade 1, lá no encontro 1, justamente para não ter esse problema. Porque com esse link aqui, a gente consegue ter acesso à gravação. Entendi. A maioria dos professores estão adotando isso também, né? Porque o Leonardo, ele mandou, foi outro link pra gente. E mecânica Justamente. dos fluidos, eu tava entrando no negócio e tava só eu na chamada. Aí eu pensei assim, uai, É a mesma coisa, porque com o link lá do AVA, né, do calendário de aulas, a gente não tem acesso à gravação da aula e depois a gente não consegue disponibilizar. Aí com esse link próprio que eu já tenho, né, que é de um outro canal corporativo, aí com esse eu consigo ter o acesso e disponibilizar a gravação. entendi. Beleza. E aí, Lídia? A Lídia chegou aí também. Boa noite. E Lídia, trouxe bombom? Não é saudades do bombom da Lid. Falta já ter que comprar bombom, mas não tem, essa aula não volta. Não é? Ana Agora já Cristina. era, Lídia. Acabou aqui agora. Não vai ter bombom mais, não. Não vai voltar presencial esse semestre, então não vamos ter bombom mais. Tá, Bom, Antônio, que agora a Ana Cristina também não compra mais. Ana Cristina já deu até crise de abstinência já, ué. Essa altura do A Ana campeonato. Cristina agora vai achar alguém para comer bombom lá no mestrado, para vender bombom lá no mestrado dela. Ah, né? Lá vai achar uns brisadeiros da hora. Opa! Lá vai ficar arrumada. Esse aí é pro Thiago, hein? Aí sim. A Kézia chegou aí também. Angélica. O povo chega tudo de uma vez. E Angélica e Kézia. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Então, só para repetir aí, né? Os que entraram depois. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá bom o áudio aí? Como é que tá dando? Acho que tá bom, né? Ninguém reclamou. Eu estava falando com o pessoal aqui agora há pouco sobre o link. Então, a gente não vai usar o link, pelo menos em princípio, o link do EduMeio, aquele lá do calendário de aulas ao vivo, porque a gente não consegue ter acesso à gravação da aula. E quando às vezes tem acesso, ele não grava a aula toda, ele corta, pica uns pedaços, enfim. Então, prejudica, né, vocês no caso. Então, o que a gente está fazendo? Estou usando um outro link, que é esse que vocês conseguiram entrar, e é o link que está lá no encontro 1, no AVA. Então, na dificuldade de obter o link, né, dá uma olhadinha lá no AVA, eu postei o, o, o link, quer ver? Eu já falo até agora com vocês aqui, onde é que ele está. Ele está na aula do encontro 1.
tá? Então, na aula do encontro 1, eu postei ele lá. Então, vocês já salvem ele aí, porque até que as coisas melhorem, né? Ou se não melhorarem, a gente vai manter esse link aí até o final do semestre, tá? No mais, o que a gente, para esse semestre, né, laboratório 1, a gente vai falar um pouco sobre, quase basicamente da mesma forma que a gente fez em Lab 2, com a diferença que nesse caso agora a gente inicia a disciplina, né, de laboratório, e a gente vai falar um pouco mais sobre a parte de tratamento de dados, algumas coisas em relação a outros tipos de processos diferentes dos que a gente tratou, né? No semestre passado a gente ficou bem preso aos processos voltados em Lab 2 para a parte eletroquímica, né? Agora a gente vai falar mais, a gente vai falar um pouco sobre a parte de operações unitárias, sobre a parte de reatores, de cinética, de analítica, enfim. A gente vai explorar outros rumos, outros meios. E aí, eu sempre inicio essa disciplina, por ser uma disciplina de laboratório, e a gente, né, não está, né, no laboratório exatamente, mas o que a gente faz de início nessa matéria, nessa disciplina, é iniciar com a parte de tratamento de dados experimentais. Então, ou seja, né, de forma geral, como que a gente faz para poder tratar dados, né? Que tipo de situação que a gente pode encontrar, pode lidar, né? Algumas situações que a gente vai se deparar. Então, hoje, a nossa aula de hoje, ela basicamente discute duas coisas, né? Primeiro, eu vou apresentar para vocês os aspectos gerais da disciplina, tá? Onde a gente vai falar sobre tudo que está envolto na disciplina de laboratório. Na verdade, a maior parte aqui tá mais voltada para a questão experimental mesmo, mas assim, mesmo a gente não estando no laboratório, é importante a gente falar um pouco sobre essas questões, porque são questões que vão fazer parte do dia a dia de vocês, né? Então, eu sei que algumas coisas que estão aqui vocês já conhecem, né? Ou seja, já é do conhecimento de vocês, né? Mas sempre é importante falar, sempre é importante reforçar, porque isso não é só para a disciplina, né? Isso vale também para a vida para a vida profissional de vocês, não só para a acadêmica. A outra parte, eu vou tentar ser bem breve nessa primeira parte, porque ela, né, não se adequa muito a essa questão remota, mas a outra parte, a gente já começa a lidar com a questão do tratamento dos dados. Então, lá no AVA, eu já postei para vocês, lá no AVA, deixa eu compartilhar minha tela. Ô, Antônio, Oi. eu vou precisar sair rapidinho da sua aula porque eu tô indo embora do trabalho agora. Aí, quando eu chegar, eu retorno, vocês me aceitam de novo, tá bom? Vamos pensar se a gente aceita. Que isso? Olha, está gravado, hein? Exatamente. Vai depender de quantos bombons vão rolar aí, né? E já vamos Deixa comigo. já vamos estabelecer um delivery aí no grupo.
Pode Mas tá deixar. bom. Mas tá bom. Vai correndo pra você não perder a parte mais importante, que isso aqui a inicial é mais tranquila. Tá, joia. Até daqui a pouco. Até. Vocês estão vendo a minha tela aí? Ainda não. Não? Não apareceu nada aí, não? Agora apareceu. Tá. Então, lá no Ava, eu postei para vocês o seguinte. Deixa só eu fazer uma alteração aqui. Que eu consigo acompanhar o que vocês estão vendo, porque a tela fica meio retardada, né? Um delayzinho aí na hora de modificar. Vou logar 2 vezes, que aí eu fico... Não sei o que vocês estão vendo. Então lá no Ava, eu postei para vocês, está lá no encontro 3, na pré-aula do encontro 3, eu postei para vocês lá um documento, que é o nosso tópico de discussão para hoje, tratamento de dados experimentais. Então, vocês vão precisar desse arquivo aí para daqui a pouco. Então, só para já mostrar onde é que ele está, para vocês localizarem ele aí. Esse arquivo, ele nada mais é do que esse documento aqui, ó, onde a gente fala sobre, vai iniciar, né, o tratamento de dados. Então, é uma lista de exercícios, praticamente. São 3 questões, se eu não me engano. Isso. 3 questões com algumas coisas para fazer. Então, algumas coisas que estão aí, dá para fazer à mão, né? Outras dá para fazer utilizando planilha do Excel, por exemplo. Nós vamos tratar aqui de alguns gráficos, por exemplo, da construção de alguns gráficos, e eu até coloquei para vocês no final um papel quadriculado, uma folha quadriculada, para que vocês utilizem essa página para poder trabalhar com esses gráficos. Então, inicialmente, vai ser importante que vocês façam isso à mão. Então, não vamos trabalhar com o Excel inicialmente para poder fazer, né, o Excel ou qualquer outro programa aí que vocês tenham preferência para poder fazer esses gráficos, não. Tá? Então, inicialmente, eu vou pedir que vocês sofram um pouquinho mais aí, se dediquem um pouco mais para poder fazer esse gráfico à mão. Esses gráficos à mão, porque vai ser importante no decorrer do processo, vocês vão entender o porquê que eu estou pedindo isso. Mas, num primeiro momento, né, a gente não vai falar disso agora. A gente vai primeiro falar de um outro, né, documento, onde, inicialmente, eu apresentaria... Isso aqui é o que eu usaria lá na faculdade, né, caso a gente estivesse lá, para poder introduzir a parte prática. Mas, como a gente não... Eita, alguém chegando. A Lídia já chegou em casa? É a Rose. Deixa eu aceitá-la aqui. Pronto. Então, se estivéssemos, né, lá na faculdade, a gente trabalharia esse documento com mais detalhes, porque aqui eu ia falar para vocês sobre as normas de segurança em laboratório, né? Porque é o que a gente precisaria
trabalhar lá no decorrer das práticas. Então, esse material eu vou disponibilizar ele para vocês, eu não vou dizer perder tempo, né, discutindo isso, porque, como eu já disse, a gente não vai fazer uso desse material. Então, eu vou direto para a parte que nos interessa. Deixa eu achá-la aqui, ó, isto. Que é a parte dos relatórios. Aí, claro, vocês podem falar, mas como assim relatórios? Você acabou de falar que a gente não vai ao laboratório. Primeiro, por que eu estou dizendo que a gente não vai ao laboratório? Porque eu acho que, pelo andar da carruagem, mais cedo ou mais tarde, nós novamente teremos mais restrições em Betim, né? Visto que Belo Horizonte já parou por completo, vocês devem ter acompanhado aí, que já aumentou ainda mais as restrições, né? Agora estamos praticamente com um lockdown mesmo em Belo Horizonte. Contagem não fica muito diferente e Betim, mais cedo ou mais tarde, vai acabar acompanhando, eu entendo, porque também não justifica. Então, acho que vai acabar que a gente vai ser essa brecha que a gente tem, essa abertura de poder ter as práticas, a gente vai acabar também perdendo aí nos próximos dias. Mas, enfim, então, eu já me preparei para que, se pudermos fazer, ótimo, né? Faremos sem nenhum problema. A gente agenda lá na faculdade e vamos trabalhar as práticas, mas se não pudermos, de qualquer forma, a gente tem a discussão, né? De que forma? As práticas que seriam trabalhadas presencialmente, né? Elas seriam trabalhadas com o objetivo único de obtenção de resultados, uma vez que, como eu coloquei para vocês, né, essa disciplina de laboratório 1 é uma disciplina para trabalho de tratamento de dados. Então, é obtenção de dados para tratá-los. Então, dessa forma, o que a gente vai fazer aqui, de qualquer forma, presencialmente ou não, é trabalhar dados, é discutir dados, né, apresentação de dados. Então, os experimentos que a gente trabalharia lá na faculdade, eles serão trabalhados aqui na disciplina da mesma forma. Como? Os roteiros, né, eles serão enviados para vocês no decorrer das aulas, e nós faremos a simulação de resultados. A gente vai trabalhar com resultados simulados. E aí, o foco de vocês, logicamente, vai ser utilizar esses resultados como se fossem vocês que os tivessem produzido, né? Como se fossem vocês que tivessem gerado esses resultados, e a partir daí a gente fazer a discussão deles. E essa discussão, claro, envolve a produção dos relatórios. Então, por isso que eu inicio essa disciplina falando também, além da questão do técnica, né, dos laboratórios, a questão da produção dos relatórios, né, de fazer os relatórios. Por que que a gente bate nessa tecla, eu bato nessa tecla de discutir a construção de um relatório? Porque a gente observa que vocês, muitas vezes, ao construir um relatório, vocês não têm a preocupação de seguir um parâmetro, de seguir normas, de seguir determinados procedimentos que vão ser úteis para vocês lá na frente, ou que mais que úteis podem ser cobrados, né? Ou seja, vocês podem ser cobrados por seguir, né, esses procedimentos. Então, amanhã, na empresa onde vocês trabalham ou aonde vocês venham a trabalhar, vocês podem ter que seguir isso, ter que trabalhar em cima disso, né? Algumas coisas, claro, que não são regras, não é engessado, tem lugares que fazem diferente ou que adotam formas diferentes, mas algumas coisas são, principalmente quando você fala em produção de conteúdo científico, por exemplo. Isso que eu estou querendo falar é em relação à formatação mesmo.
é como fazer um gráfico, como fazer uma tabela, como colocar uma referência, como colocar uma figura, né? Um quadro, enfim. São essas coisas. Que há um padrão, né, de norma que define como fazer isso, e a gente precisa criar o hábito de seguir esse padrão, né? Então, assim como foi feito no semestre passado, e assim como eu faço quando a prática ela é presencial, né? A gente trabalha com um relatório por grupo, né? Acho que uma vez que o experimento ele é o mesmo, é besteira pedir um relatório por aluno. Então a gente vai fazer igual no semestre passado. A gente pode dividir aí em dois, né? A turma, e aí a gente monta dois grupos, cada um faz a sua discussão do relatório. Esse relatório ele vai seguir o padrão, né? Que primeiro vocês vão me entregar ele, sempre antes da aula, da discussão, vocês vão me enviar esse relatório. Aqui está dizendo que é impresso, né? Mas obviamente não tem como vocês me entregar impresso, então vocês vão me enviar ele. Aí pode ser por e-mail ou acho que pelo portal é até melhor, vocês me enviar ele pelo portal, porque fica registrado lá o envio. Né? E geralmente, no presencial, eu adoto sempre o relatório após a realização da prática. Então, a gente vai manter da mesma forma. Claro que nós não vamos realizar a prática, mas nós vamos discutir. Então, eu vou apresentar o roteiro para vocês da prática. Em seguida, vocês vão pegar esse roteiro já após a apresentação e vão partir para a elaboração do relatório e tratamento dos dados que vão conter nesse roteiro. E aí, na aula seguinte, vocês já vão ter me enviado o relatório, e na aula seguinte a gente faz a apresentação, ou seja, a gente não, vocês, né? Cada grupo, ele vai efetuar a apresentação do seu relatório, dentro daquilo que for proposto. Então, basicamente, nossas aulas vão seguir essa dinâmica. Numa aula eu entrego o roteiro, apresento o roteiro para vocês, eu coloco ele lá no AVA, na aula eu vou abrir ele aqui, vou pontuar algumas coisas para vocês, em seguida libero vocês para poder trabalhar com o relatório. Na aula seguinte, vocês vão enviar esse relatório, né, na sexta-feira mesmo, antes da aula, e aí de noite vocês vão fazer a apresentação e a gente vai discutir a apresentação. Aí a gente vê a ordem, né? A gente pode ir alternando semana a semana, quem apresenta primeiro, quem apresenta depois, enfim, isso é o de menos. Então, dessa forma a gente vai seguir até o final. E aí, como eu vou falar desse padrão, desses relatórios, esse padrão ele tem que ser seguido, ou seja, então todo relatório que vocês forem fazer, ele tem que estar dentro desse padrão. Vocês têm que confeccionar esse relatório seguindo o padrão que a gente vai estabelecer, tá? De forma que, obviamente, o relatório que for entregue fora do padrão, a nota do impresso, ela não vai ser considerada. Aí eu considerarei apenas a parte de discussão e apresentação no dia da aula, e não vou considerar o documento, porque também não faz sentido, ok? Então tem que estar dentro do padrão, que é muito parecido com o do semestre do Lab 2, do semestre passado, para quem, né, fez no semestre passado. Bom, aí essa aqui é uma coisa que também vale, né, para a prática, que eu sempre coloquei, né, o integrante que por alguma razão ele não tenha participado da discussão da prática, né, não faz sentido ele estar no relatório. É claro que agora remotamente essa regra ela fica um tanto quanto flexível, né, uma vez que você pode assistir a aula depois, né? Então, de certa forma, isso aqui eu não vou me atentar tão fervorosamente. Isso aqui eu considero bem importante. Apesar que a turma é pequena e vocês já se conhecem, acredito que não teremos nenhuma morte aí.
né, que os problemas oriundos da confecção do relatório, eles devem ser resolvidos dentro do grupo. Eu sempre coloco isso porque às vezes o pessoal arruma certas polêmicas e eles começam a me mandar mensagem no privado, pedindo intervenção, que fulano isso, ciclano aquilo. Então, assim, eu, né, sempre fui da seguinte opinião: se eu sei que fulano não faz nada, não produz nada, por que que eu vou fazer trabalho junto com ele? Por que que eu vou incluir ele no meu grupo de trabalho? Eu já sei que ele não vai fazer nada. Então, se eu fiz a opção de colocá-lo, depois, obviamente, não faz sentido eu reclamar. Então, se caso houver conflitos, aí vocês se resolvam. Bom, seremos dois grupos, né? Então, diferentes, apesar de termos o mesmo tema e os mesmos dados, né? O tratamento ele não tem como ser igual, né? A confecção, o padrão é o mesmo, mas a forma de redigir, né? As palavras, enfim, não tem como ficar igual. Então, outra coisa que a gente vai observar aí, essa questão do plágio, né? E da cópia aí de relatórios. Bom, algumas coisas não tem como ficar diferentes, né? Diferentes que eu falo no seguinte sentido. Cálculo, né? Eu tenho que fazer um cálculo. O dado é o mesmo, a resposta é a mesma, né? Agora, identicamente, tudo 100%, né? Ipsis literis igualzinho, não tem jeito não, né? Aí, vou estar atento a isso também. Bom, e aí, como que vai ser esse relatório? Quais vão ser os tópicos que tem que conter nesse relatório? Então, primeiramente, né, esse relatório ele tem que ter uma capa com o título, data e nome dos integrantes, né? Quando eu falo título, né, o título da prática, né? Então, e assim, gente, não sejam criativos, né? O pessoal às vezes inventa uns títulos para colocar lá e acaba colocando coisas que nem fez, que nem aconteceu. O título da prática está no roteiro. A prática é sobre sedimentação. Então, pronto, tipo, sedimentação. Né? Cinética de reator. Então, cinética de reatores. Não fica inventando moda, né? Não fica nesse tópico aqui, não necessitamos de criatividade. É só pegar o nome que está lá no roteiro mesmo. Né? A data, porque é importante para a gente situar aí o andamento, né? E o nome dos integrantes, que também não tem bola de cristal para saber quem participou. Então, só isso, não precisa colocar mais nada na capa, né? Lógico, vai identificar a faculdade e tudo, né? Isso aí acho que nem precisava ter falado. Um sumário, importante, né? Para poder escrever, para eu saber onde é que estão as coisas, porque às vezes eu quero buscar alguma coisa no seu relatório, eu já sei, né, onde está, só verificando o sumário. Aí, em relação ao sumário, já chamou a atenção, né, em relação à numeração de páginas, porque lembrar sempre que a página número 1 é a página onde você começa o trabalho. Então, você está produzindo um relatório, a página 1 é onde você começou a discutir o assunto do relatório. Então, capa não tem número, folha de rosto não tem número, sumário não tem número, sumário de tabelas ou de qualquer outra coisa que você queira colocar não tem número, né? Enfim. Então, a página número 1 do seu relatório é onde você começou o trabalho, tá? Onde você começou a discussão. Então, saiu disso, né? Não coloque numeração nas demais páginas do trabalho. E se quiser colocar a numeração, que não é proibido, né, pode colocar, mas usem outro tipo de numeração. Né? Bota lá em Romanos, por exemplo, né, e aí vocês vão fazer uma quebra de seção lá e separa. Então, ou seja, né, isso é importante, isso é norma. Né? Os objetivos a serem alcançados, né, lembrando que em todas as práticas a gente tem um objetivo a ser alcançado. Em alguns roteiros, esse objetivo ele já vai estar explicitado no roteiro.
Então, basta copiar, literalmente copiar, está lá o objetivo, né? Se não houver discriminado no roteiro o objetivo, né, pelo desenrolar do procedimento, enfim, pelo que vier à frente, a gente consegue, né, vocês conseguem de forma tranquila identificar quais são os objetivos. Tá? Então, não esqueçam de colocar. Precisa de objetivo geral, objetivo específico? Depende. Tá? Se a prática é uma coisa mais simples, o assunto é um negócio mais simples, né? Aí não há necessidade de ficar destrinchando tanto, não. Isso é direto. Né? Sejamos aí objetivos na hora de falar sobre os objetivos. Até mesmo porque, às vezes, quando não tem no roteiro, né? Vocês podem querer criar alguma coisa aí também e colocar um objetivo que nem foi discutido lá no roteiro da prática ou que nem foi motivo da questão, né? Então, para não se enforcar aí também, então vamos ser mais diretos. A descrição da parte experimental, né? Então, mas eu não vou fazer o experimento, mas lá está descrito como vai ser o experimento, e são experimentos de disciplinas que vocês já tiveram, de situações que talvez vocês já até tenham vivenciado. Então, vocês têm a condição de descrever, né, a parte experimental. E aí, essa descrição experimental, vocês vão descrever a metodologia utilizada, né? Que muitas vezes também está no roteiro. O roteiro ele vai dizer para você lá qual que é o procedimento, lá, a metodologia que foi utilizada. Lembrando que você está fazendo um relatório, um relato. Né? Então, na hora de fazer o relato, tem que lembrar de mudar o tempo verbal. Né? Porque no roteiro vai estar lá dizendo para você fazer, no relatório você já fez. Então, né, trocar lá o tempo verbal para não ficar como uma receita de bolo, né? E sim você contando algo que você já fez. A ilustração do experimento, né? A montagem das operações que foram efetuadas, né? Indicando o nome de equipamentos, nome de instrumentos, de vidrarias, enfim, descrevendo exatamente com rigor, né? Tudo que é preciso para aquele aparato, para aquele experimento. Né? Essas montagens, né, elas podem ser figuras, obviamente, não tem que ser um desenho à mão, com perfeição, nada, não. Né? Procura lá algo representativo, tá? Não tem que ser exatamente a expressão do que foi feito, não. É uma representação. Então, a prática é uma destilação. Então, você consegue uma figura ali que representa um sistema de destilação simples, fracionado, industrial, né? Enfim, a gente consegue representar isso de forma tranquila, né? Então, é isso que vocês vão fazer. Bom, quem mais? Dá uma paradinha aqui para aceitar a Lídia que ela chegou. Lídia foi de avião para casa. Voltei. A apresentação e discussão dos resultados obtidos. Então, a apresentação, né, ou seja, mostrar o resultado do experimento está aqui, foi esse. Então, essa apresentação pode ser na forma de gráfico, pode ser na forma de tabela, pode ser na forma que vocês considerarem a forma mais didática. Né? E o que eu considero, né, o tópico mais importante do relatório, que é a discussão do resultado. Né? Por quê? A gente não faz um experimento simplesmente para obter um dado. Esse dado ele vai ser empregado em alguma coisa. Ele vai ser utilizado para alguma finalidade, seja ela qual for. Ou seja, você vai pegar esse dado para traçar um procedimento padrão na empresa, para gerar um relatório, para apresentar para alguém, para confrontar alguma coisa, para evidenciar alguma coisa. Né?
Então, esse resultado ele não é simplesmente um número que está ali, que foi colocado. Então, a discussão dos resultados é justamente isso, é você dizer, olha, esse resultado está aqui, eu fiz esse experimento, encontrei um valor X numa condição Y, um valor Z numa condição W, e isso quer dizer o seguinte, que se eu modificar isso, altera isso, que vai ter tal consequência, que é importante para tal situação, é isso, ou seja, é você contextualizar o dado que você tem ele, você pegar esse dado obtido e trazer isso para dentro do seu problema, né, e de forma ao pé da letra mesmo, você discutir esse resultado, dizer se isso é bom, se isso é ruim, por que é bom, por que é ruim, né? Se está dentro do permitido, se não está, por que não está, o que pode ser feito para melhorar, ou está dentro do permitido até um certo limite, e é isso. Então, a discussão, ela é a parte mais robusta de um relatório, né? É a parte mais importante do relatório. Né? E isso vale para qualquer tipo de trabalho, não só trabalho desse tipo aqui, né, de um relatório de experimento, mas se amanhã, né, vocês optarem, por exemplo, por fazer um mestrado, por fazer um doutorado, uma especialização, né, onde vocês vão ter que apresentar uma monografia, defender uma tese, apresentar uma dissertação, né, aonde é que mais vai pesar para a avaliação é onde você vai trazer os resultados e discutir os resultados. Né? Então, a maior parte do seu trabalho tem que ser dedicada a isso. Então, por exemplo, se eu escrevo lá uma dissertação de mestrado, que tem aí, em média de 100 a 120 páginas, mais ou menos, 40 páginas tem que ser dedicada à discussão e apresentação de resultados. Porque você ficou ali um tempão fazendo um monte de experimento, obtendo um monte de coisa, e no final vai lá e escreve 2, 3 páginas. Né? Não faz o menor sentido. Então, é importante que essa parte do trabalho ela tome maior proporção. Então, eu estou aqui falando mais dela justamente porque ela é a parte mais importante. O resto é para cumprir protocolo. Né? Você já tem lá no roteiro algumas coisas, você copia, muda só a cara ali e tudo, mas a apresentação, discussão de resultados, não. Isso aí não vai ter lá no roteiro. Né? Vocês vão ter um resultado simulado, mas a discussão não tem. E esse resultado é um resultado solto. Então você tem que dizer se esse resultado é bom, é ruim, enfim, saber o que fazer com ele. Né? E para isso vocês vão fazer associando o dado à teoria. Né? Aquilo que vai contextualizar a teoria do experimento discutido em cada momento. Então, fiquem atentos e dediquem-se bastante a essa parte. Questões propostas, né? Enfim, responder as questões propostas quando tiver alguma questão. Às vezes pode ser que não tenha perguntas, mas geralmente eu sempre coloco, né, nos roteiros algum questionamento. Né? Então, é importante que essas perguntas elas sejam respondidas. Eu sempre procuro colocar essas perguntas num tópico separado, né? Lá no finalzinho do relatório, deixo lá questões propostas. Porque às vezes o pessoal me pergunta assim, a gente pode responder as questões ao longo do texto mesmo, porque às vezes você está numa parte, aquela questão é referente àquela parte, você já coloca a resposta ali e tal. Eu só prefiro que não, porque fica mais fácil para localizar na hora da correção. Tá? Isso aí é um pedido meu, mas é claro que num trabalho científico, por exemplo, não tem nenhum problema você colocar algumas discussões ou algumas respostas ao longo do texto. Não é o mais comum, né? Mas também não tem nenhuma contravenção para isso, não. As conclusões, né, do relatório. E aí, claro, gente, conclusão, eu falo isso sempre, o pessoal acha engraçado, mas é porque é fato, né? Se a gente encontra, o pessoal entrega relatório para a gente com esse tipo de conclusão. Conclusão, quando a gente fala em conclusão de um relatório, o que é a conclusão? A conclusão é aquela impressão que você coloca
né? Aquilo que você escreve baseado nos objetivos que você tinha inicialmente no trabalho e aquilo que você obteve de resultado, né, em paralelo com a discussão que foi feita. Então, a partir do que eu queria lá no início, o objetivo que eu tinha, o que eu encontrei e aquilo que eu consegui relacionar as duas coisas, né, eu vou ter uma conclusão, eu vou tirar uma conclusão disso, né? Então, quando eu falo em conclusão de relatório, não é uma conclusão pessoal. Não é você chegar lá e falar assim, olha, essa prática foi importante para mim, porque ela me fez eu aprender, modificou a minha vida e tal. Não, tu quer saber de sua vida, né? E eu falo isso porque eu já recebi relatórios desta forma. Ou porque eu achei interessante, porque eu aprendi e tal. Não, não é conclusão pessoal, não é uma avaliação pessoal, né? A conclusão aqui ela está relacionada ao experimento. Então, você vai apresentar, você vai discutir, você vai escrever baseada no trabalho, tá? Então, é uma conclusão baseada no trabalho. E aí, a que tamanho que isso precisa ser? Não tem um padrão, né? Obviamente que você não faz uma conclusão com uma, duas linhas, mas também não precisa escrever um testamento, né? É simplesmente avaliar objetivos, o que eu queria, o que eu consegui, e a partir daí o que eu posso concluir. Eu não consegui por quê, ou se eu consegui foi porque também, o que isso trouxe de benéfico e tal. Então é isso, tá? E outra coisa importante, conclusão não é apresentar resultado, tá? Vocês têm um tópico aí, ó, apresentação e discussão dos resultados. Então, na conclusão, a gente não coloca resultado, não apresenta o valor, né? Porque às vezes também a gente confunde um pouco e faz isso. Chega lá na conclusão e põe resultados. Não, os resultados vocês vão esboçar lá na discussão de resultados. É lá que é o lugar dele. Anexos, né? Quando houver e quando vocês acharem necessário. Então, o que é o anexo? O anexo é aquilo que não está descrito aí anteriormente, nenhum pedaço, né? Que não cabe em nenhuma das partes anteriores, mas que às vezes você acha interessante colocar no trabalho. Às vezes, por exemplo, você fez alguma coisa no seu trabalho e você usou uma técnica, ou fez uma técnica, mas existe outra que você considera também interessante, mas não tem, ela não cabe dentro do contexto do trabalho, mas você queria muito mostrar que existe essa outra possibilidade. Então, você põe no anexo. Há algumas imagens que você não cabe no corpo do texto, porque ia ficar muito poluídas e tal, mas são imagens que podem contribuir ou que podem tornar o meu trabalho mais vistoso. Então, você põe no anexo, né? Esse trabalho que eu escrevi, no caso, por exemplo, de um trabalho científico, eu estou fazendo aqui uma dissertação e essa dissertação ela gerou um artigo que eu publiquei. Eu não vou botar o artigo no meu trabalho porque não tem lugar para artigo lá. Então, eu coloco lá no anexo, falo, que a pessoa está lendo o seu trabalho, chegar no final vai ver o artigo, vai entender na hora. Fala, opa, o trabalho foi tão legal que ele teve como resultado um artigo publicado. Então, o anexo é isso, ele não é uma parte obrigatória, tá? Mas ele é só se vocês quiserem colocar, acrescentar alguma coisa, né, no relatório, que não estava no, no, no script. E, para finalizar, as referências bibliográficas, né? Então, sempre importante colocar as referências bibliográficas, né? Onde é que você pesquisou, né? Se foi artigo, se foi livro, se foi site. Então, né, tem que referenciar, né? A gente não pode deixar de referenciar porque a gente não faz trabalho da cabeça da gente, né? A gente sempre pesquisa em algum lugar, procura as coisas em algum lugar, então a gente tem que dar créditos, né? Que não referenciar é crime. Então, não esqueçam de colocar as referências bibliográficas que vocês utilizaram. Então, esse é o padrão de relatório. Então, todo relatório que vocês vão produzir, eles têm que ter esses tópicos todos aí e seguir esse padrão, tá? Bom, e aí, agora, quais são os padrões que a gente vai adotar? Padrões
internos do relatório, né? Porque são as ferramentas que vocês vão colocar no relatório e aí a gente vai trabalhar com esse padrão. Primeiro padrão, né? Quando eu for fazer uma tabela, quando vocês forem construir tabelas. Ah, mas tem um padrão para construir tabela? Tem um padrão para construir tabela, né? Então, quando a gente constrói uma tabela, primeiro, tabela não tem borda lateral. Isso eu estou falando, gente, para relatório técnico, tá? Relatório técnico. Então, num relatório técnico, a tabela a gente usualmente não coloca borda lateral na tabela. As bordas horizontais intermediárias, elas também são opcionais. Então, aquelas divisões de coluna que eu estou falando, né? Sem ser a principal, a que contém a informação de que cada coluna representa, né? A que contém os dados de uma coluna para outra, né? Aquela borda horizontal, elas são opcionais. Você pode colocar ou não, tá? Então, isso é um padrão, né? Você pode escolher. Claro que escolha um padrão único para o seu relatório inteiro, né? Título e número sempre acima da tabela, então isso também é importante. Toda tabela que tiver no seu relatório, primeiro, ela tem que ter um título. Por quê? Porque ela representa alguma coisa, ela apresenta alguma coisa. Nessa tabela, ela está ali mostrando, trazendo alguma informação. Então, ela tem que ter um título, né? Ah, que título que é esse? O título você coloca. Você é o pai da criança, a mãe da criança, você dá nome para ela. É claro que, né, eu também não posso viajar no título. Vou dar um nome que seja condizente com aquilo que está escrito lá dentro, né? Eu não posso pegar lá uma tabela, está aqui com valores que eu utilizo, né, massa, volume e densidade. Vou lá e coloco o nome dela sei lá, Covid-19. Não tem nada a ver, né? Então, vou colocar lá, né? É, valores de massa e densidade utilizados, de massa e volume utilizados no cálculo da densidade. Tá lá. Então, o nome, ele traduz o que vai vir logo em sequência, né? Então, e não pode esquecer, tá? Toda tabela tem que ter nome e tem que ter título, tá? Não pode ficar sem. Outra coisa importante, tabela você usa para representar dados, né? Então você vai representar dados na tabela, números, né? Experimentais. Então você tem que respeitar os algarismos significativos na tabela e nos cálculos. Então na hora que você for colocar os dados na tabela, sempre tem que estar de acordo com algarismos significativos e, se tiver cálculos, com as regras de algarismos significativos nos cálculos. A não ser que esse dado ele não represente um dado experimental, né? Mas uma vez que a gente cria uma tabela para colocar dados que você obteve no experimento, não tem como não utilizar algarismo significativo, tá? Lembrando que qual é a função do algarismo significativo? Representar a incerteza de um dado experimental. Então, se eu estou fazendo um experimento, eu tenho erro, eu tenho incerteza. Tá? Essa incerteza ela tem que ser expressada. Então, como que eu expresso isso? Algarismo significativo. Então, tabela sem algarismo significativo não existe. Então, tem que colocar. Então, tá vendo que é um negócio melindroso, né? Simplesmente lá fazer um quadrinho lá, encher ele de coisa, tá tudo certo. Não. Tem que ter critério para fazer, né? Tem que ter ideia para fazer. Parâmetros físicos. Quando eu tenho um parâmetro, o que é um parâmetro físico? Uma unidade de medida, por exemplo. É um parâmetro físico, né? É o que dá significado àquele valor. Aquele número que está ali, ele significa alguma coisa. O que dá significado para ele? O parâmetro físico, né? Sempre colocar a unidade de medida após o nome do parâmetro. Então, bora exemplo, eu escrevo lá, temperatura. Aí,
à frente da temperatura, né, da palavra temperatura, né, o nome do parâmetro, você vai colocar qual que é o parâmetro. Então, temperatura, e aí na frente você vai colocar o símbolo, né, o símbolo do parâmetro físico. Então, por exemplo, lá grau Celsius ou Kelvin. E aí, quando você coloca esse parâmetro à frente, a gente não coloca isso entre parênteses. Então, você não vai colocar lá temperatura, a parênteses, grau Celsius, fecha parênteses. Tá? Você vai colocar o parâmetro separado por uma barra. Então, você vai escrever lá temperatura barra grau Celsius. Então, não tem aquele aquele parênteses que usualmente, né, a gente vê muito por aí, não. É barras, ok? Separado por barra. Então, esse é o padrão de tabela que a gente pode encontrar e que vocês vão utilizar. Então, aqui é a mesma tabela, né? A única diferença é que eu, na tabela de baixo, não usei as linhas horizontais intermediárias. Tá vendo? Que é as linhas que separam aí os testes 1, 2, 3 e 4, que eu falei, ela é opcional. Então, eu posso utilizar essas linhas ou não, né? Então, o título, número e título, então, ó, tabela 1, 2 pontos, densidade calculada a partir dos dados do experimento. Então, quais são os dados? Massa e volume para 4 experimentos e a densidade calculada. E aí vejam que em cada coluna, né, na coluna de massa, de volume e densidade, que são os dados experimentais, né, a gente obedece rigorosamente a quantidade de algarismos significativos. Então, por exemplo, na coluna de massa, né, eu tenho todos os dados aí com 3 algarismos significativos. Na coluna de volume, todos os dados com 2 algarismos significativos. Na coluna de densidade, todos os dados com 2 algarismos significativos. Né? Então, fica alinhadinho, bonitinho, né, certinho. Os parâmetros, então, ó, massa em gramas. Então, não é massa, parênteses, gramas. Lá é massa, espaço, barra, espaço, gramas. Volume em ml. Densidade em gramas por ml. E aí, quando a unidade for composta, igual a gramas por ml, se a gente está usando a barra já para separar o nome do parâmetro, eu não posso usar mais essa barra para poder separar a unidade, né? Falar G barra ml, porque senão vai ficar confuso. Então, nesse caso, a gente usa a notação exponencial, que é grama vezes ml a menos 1, que é o mesmo que grama por ml, né? Então, esse é o padrão de tabelas. Então, vocês podem optar tanto pela tabela de cima, com as linhas horizontais intermediárias, ou como o padrão de baixo, sem as linhas intermediárias. E em ambas as tabelas, tá vendo? Não tem uma borda lateral. Ela não é fechada na lateral, ela é aberta nas laterais. Tá? Então, esse é um padrão de tabela que a gente que vocês vão usar na hora de fazer os relatórios. E aí, gente, como eu coloquei, não é uma opção, não, tá? Tem que seguir mesmo. Senão o relatório vem pingando sangue. Gráficos. Outra coisa que vocês vão expressar muito nos relatórios, vão construir gráficos. Então, quando você vai construir o gráfico, como que eu posso fazer de qualquer jeito? Não. Tem padrão para gráfico? Tem. Então, a primeira coisa que eu preciso escolher, né, o programa que eu vou utilizar. Eu preciso de um bom programa para fazer gráfico. Ah, eu estou acostumado a fazer gráfico no Excel. Ok, sem problema. Tá? Mas tem outras opções, outros programas que a gente pode utilizar. Eu, por exemplo, gosto muito de um programa chamado Origin, tá? Que é um programa a gente até encontra ele para download aí, pirata aí no Google, a gente acha ele. Mas ele é um programa em inglês, mas dá para entender. Mas é um programa assim que eu prefiro porque eu acho ele mais completo do que o Excel e ele tem uma memória de cálculo maior do que a do Excel. Então ele consegue tratar mais dados no mesmo problema do que o Excel. Né? E as ferramentas dele também são mais visuais, estão mais à mão
e mais diretas do que no Excel, mas enfim, não vou obrigar ninguém a usar a Origin, né? Então, você já conhece o Excel, já consegue, já tem domínio, já tem familiaridade com o Excel, use o Excel, problema nenhum, né? Então, mas eu preciso ter um software legal para fazer o gráfico, saber trabalhar com esse software, né? Legal. Então, desde que você tenha, tem outros mais, né? Aqui eu só dei exemplo de 2, mas existem outros que também podem ser utilizados para confecção de gráficos. Aí vocês usem aquele que melhor se adaptarem, né? A definição dos eixos deve ser sempre observada, né? Isso que é uma coisa que vocês erram muito, né? O gráfico de densidade em função do volume. Então, quando a gente fala isso, uma densidade em função do volume, o que é isso? Como é que eu vou botar isso no gráfico? Quem que é o eixo de densidade? Quem que é o eixo de volume? Então, eu preciso saber. Ah, tem diferença? Tem muita diferença. Uma coisa é eu fazer densidade em função do volume, outra coisa é volume em função da densidade, né? É um comparativo, é uma relação totalmente diferente. Então, quando eu digo que algo está em função de outra, né, a densidade em função do volume, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a densidade, ela é dependente do volume. Então, quando a gente constrói um gráfico, a gente tem duas variáveis, né? Numa equação, a gente tem duas variáveis, né? A dependente e a independente. Então, quando eu digo, a densidade em função do volume, então a densidade ela está sendo uma função do volume, então ela depende dele. Então, a densidade é a minha variável dependente, né? E, consequentemente, o volume é a minha variável independente. E aí, quem que fica aonde, né? Se você pega uma equação, por exemplo, de primeiro grau, né, y igual a x mais b, né? A variável dependente é sempre a variável y, porque ela depende dos valores de x. Para cada valor de x que eu colocar, eu vou ter um valor de y. Então, y é dependente. Então, ele está em função do outro. Então, se ele é dependente, então tudo que for dependente vai estar no eixo y. E, consequentemente, tudo que é independente, né, ele vai ficar no eixo x. Então, se eu falo, ó, densidade em função do volume. Então, estou querendo dizer como que a densidade se comporta para diferentes valores de volume. Então, a densidade é a minha variável dependente, logo ela é y. E o volume vai ser a variável fixa, né, independente. Então, ela vai ficar no x. Então, é importante saber isso. Às vezes pode estar pensando, ah, mas é ridículo, né? Quem não sabe? Muita gente não sabe. E na hora que eu peço os relatórios para fazer fulano em função de Beltrano, aí me entrega tudo invertido, tudo trocado. Né? E aí muda a cara, muda o comportamento, muda a relação, muda a equação. Se a gente for precisar obter a equação do experimento, muda a equação, então não pode. Tem que saber isso. Isso é erro gravíssimo, né? É pênalti. Então, fiquem atentos. Os eixos do gráfico, eles têm que ser sempre identificados, né? Identificados com o nome e a unidade de medida, se houver, né? Porque às vezes eu estou com uma propriedade adimensional, ou seja, algo que não tem unidade. Né? Vou representar lá, por exemplo, uma fração molar. Fração molar não tem unidade, ela é adimensional. Então, é só, né, o nome da propriedade, mas sem a unidade, né? Então, sempre colocar lá no eixo o que é o eixo, o que ele está sendo, volume, densidade, fração molar em função do número de mols, corrente em função do potencial, enfim, né? De sempre nomear os eixos. E aí, uma coisa importante, principalmente para quem usa o Excel, que um erro que comumente eu me deparo, é que vocês usam aqueles quadros, aquelas caixas de textos prontas na hora que já faz o gráfico. Né? Então, tenha atenção àquelas caixas de texto, para ver se... Porque, geralmente, aquelas caixas de texto, elas não são caixas de texto dos eixos do gráfico.
né? Então, vai lá na configuração, nos dados do gráfico, aí você digita lá tudo bonitinho, cada um no seu lugar, e aparece bacaninha lá, né? Então, fique atento a isso, tá? Então, não esquece, tem que colocar, tem que definir, né, cada eixo. E da mesma forma, já que se aquela propriedade ela tem uma unidade de medida, a unidade de medida tem que ser mencionada. Então, tem que ser colocada lá qual é a unidade de medida, e aí o mesmo padrão da tabela, né? Você vai colocar a unidade de medida separada por barra, não parênteses. Então, eu tenho no eixo Y temperatura em Kelvin. Então, eu vou escrever temperatura, espaço, barra, espaço, Kelvin. Não é temperatura, é parênteses, Kelvin, né? Então, é igualzinho, o mesmo parâmetro da tabela, né? Na hora de fazer o gráfico, não deve ser representada as linhas de grade na área plotada, ou seja, aquele gráfico todo quadriculado, parecendo uma tabela. É somente os eixos, X e Y. O meio dele tem que estar limpo, para eu poder ver, para você poder enxergar o que está sendo plotado, né? A curva, a reta, a parábola, a sigmoide, enfim, aquilo que você colocou ali dentro. Então, porque senão você põe aquele monte de linha de grade, não dá nem para enxergar, né? A linha de grade, ela deve ser utilizada apenas se houver alguma finalidade. Eu vou pegar esse gráfico aqui e vou precisar fazer um estudo, onde vou precisar marcar ponto, riscar. Aí a linha de grade pode até ajudar na divisão de escala, né? Eu vou precisar dividir escala aqui e tudo. Então a linha de grade pode favorecer, mas se não for esse o caso, não coloca a linha de grade, deixa ele lá limpinho, né, só com a informação, né? Quanto menos carregado o gráfico fica, mais visual a informação fica, e aí mais fácil a pessoa consegue bater o olho e identificar o que está ali e utilizar, né? Uma coisa que eu não coloquei aqui, em relação ao título do gráfico, tá? Assim como tabela, gráfico também tem que ter título. Só que a tabela, o título é acima da tabela, o gráfico é sempre abaixo. Então, a mesma coisa, todo gráfico tem que ser numerado e tem que ter título abaixo dele, tá? Então, o padrão que nós vamos adotar... tá. Tem mais coisas aqui. Eu devo ter falado do título aqui, então. Então, nos eixos, a gente tem que representar as marcações principais da escala, né, o que eu estava falando. O que é isso? Aquela divisão. O meu eixo X ele vai de 0 a 10, com uma divisão aí de 1 em 1. Então, você vai colocar as marcações de 1 em 1. Então, vai aparecer aqueles tracinhos cortando o eixo de 1 em 1. Né, e essa divisão de escala é a gente que coloca, né? O programa traça automático, ele traça automático, mas nem sempre aquele automático que ele colocou é o que para você tá bom. Então você vai lá e altera e põe a divisão que você precisa, né? Então, ao colocar essa divisão, normalmente a gente só representa as principais, as intermediárias, né, a gente não precisa colocar. Só se necessário. O que é a marcação secundária, por exemplo? Meu gráfico está lá de 0 a 10, então eu tenho um tracinho para cada unidade. Então, 0, 1, 2, 3, 4, né, eu consigo ver. Se eu precisar de algum dado que esteja entre essas marcações, então, por exemplo, eu vou precisar fazer leitura de um ponto que está entre uma unidade e outra. Para ficar mais fácil para eu, né, estimar esse valor, aí eu coloco aquelas marcações intermediárias, que fica um tracinho maior, né, para a marcação principal e um tracinho menor para as marcações intermediárias, igual na régua, né? Fica igual uma régua, né? Então, essa marcação intermediária é só se realmente tivermos a necessidade, né? A escala de um gráfico, ela sempre deve ser quadrada, tá? Sempre estar quadrada. O que é isso? Por que isso? Porque o gráfico quadrado, ele fica um gráfico visualmente mais bonito e, ao mesmo tempo, fica mais fácil de você analisar as informações. Por quê? Porque você ocupa num quadro, né, toda a área do gráfico com o seu dado experimental. Não fica aquele gráfico assim, onde você pega um pedacinho ali, faz o gráfico e fica aquele resto das linhas dos eixos para baixo, para cima, sem nada escrito,
ou seja, fica um espaço desperdiçado. Então, saber distribuir a escala do gráfico também é importante. Aí você fala assim, aí igual eu falei, né? Ah, mas o programa ele já tem uma escala automática. Tem, mas essa escala não necessariamente vai ser uma escala quadrada, porque o programa ele analisa um dado matemático, ele não sabe o que você quer, né? Então você é que vai estipular lá a marcação, a divisão de escala que você quer para o seu gráfico. É você que vai lá e vai colocar. Então, quando eu falo que um gráfico ele é quadrado, eu estou querendo dizer o seguinte: a distância entre os valores da escala primária deve ser a mesma nos dois eixos. Por exemplo, o que é isso? Se você pega lá o eixo X e o eixo Y do gráfico, né? O primeiro traço que aparece, da primeira marcação, tanto para X, né, quanto para a direita lá no X, quanto para cima no Y, essa distância tem que ser igual. E quando eu falo distância, distância mesmo, é pegar a régua e colocar lá, deu 1 centímetro da origem do gráfico até o primeiro traço, deu 1 centímetro, então tem que dar 1 centímetro para todos, para cima, se deu no eixo X, tem que dar no eixo Y também. Até a segunda marcação deu 2 centímetros, então no eixo Y, então no eixo X também tem que dar. Por quê? De forma que se você juntar, você vai ter sempre um quadrado. Então seu gráfico ele fica um quadradinho. Tá? Então isso é quadrar a escala. E isso a gente faz na mão, mexendo na escala. Então na hora de usar o Excel, na hora de usar o programa, a gente tem que saber como que mexe na escala para poder quadrar o gráfico, para deixar ele quadrado. Tá? E a questão do título que eu falei, tá vendo? Sempre conter o título e o número, né? E sempre de abaixo do gráfico. Caso o gráfico ele contenha mais de uma representação, coloca uma legenda. Né? Porque às vezes eu vou usar o mesmo gráfico para representar várias coisas. Eu vou ter, por exemplo, vários testes ou várias relações, cruzamentos de dados, eu vou colocar tudo num gráfico até para ficar visual, para poder comparar um com o outro. Então, colocar legenda, ó, a curva vermelha é o experimento A, a curva verde é o B, ou o quadradinho é do A, o triangulinho, ou estrelinha é do B, enfim. Né? Você tem que encontrar uma forma de diferenciar e legendar para quem estiver lendo saber quem é quem. Né? Então, esse aí é o padrão de gráfico que a gente vai trabalhar. Né? Um exemplo, né, na verdade. Então, vejam só que nesse gráfico a gente tem, tá vendo? Aqui é o meio totalmente limpo, né, sem linhas de grade, não tem nada aqui, né, para poluir, de forma que o dado apresentado, a relação, né, essa curva vermelha aí, ela tá bem nítida, bem, né, visual. A questão da identificação dos eixos aqui, ó, o eixo Y, tá vendo? A densidade, que é o que eu estou representando, barra a unidade, em gramas por ml. Embaixo, volume barra ml. Né? As marcações, tá vendo aqui? Ó, tenho a origem do gráfico, que aí não é zero, nem precisa ser, né? Não tem que ser necessariamente zero, mas eu tenho a origem, e aí eu tenho a escala, por exemplo, em X aqui, ó, eu estou marcando de 3 ml até 3,4. Então, divididos em 0,1. Então, aqui, ó, né, aqui tá até errado, né? Tá 3,0. Provavelmente aqui é 2,9. Então, seria 2,9 o primeiro valor aqui, ó. 3,1. A gente tá tudo repetido aqui. Tá esquisito. Não, esse eixo tá errado. Foi até bom que eu vi. Não tinha prestado atenção, não. Mas, deixa eu pegar o Y aqui, então, para não ter confusão. Ó, ele tá marcando de 0,67 até 0,72. E variando de 0,01 em 0,01. 0,67, 0,68, 0,69, né, 0,70, 0,71, 0,72. Então, a mesma divisão de escala, a mesma variação, né, em que cada traço aqui, ó, então esse traço aqui que é a divisão principal da escala. Então, se eu precisasse de um dado, por exemplo, entre 0,67 e 0,68, eu poderia ir lá no programa e colocar aquela divisão entre os valores aqui, que seriam aqueles tracinhos menores para poder me orientar melhor aqui. Mas não é obrigatório, só se fizer algum sentido
para você, né? E a questão do quadrado que eu falei é a distância daqui, por exemplo. Se eu pegar a régua e medir aqui, ó, a distância do ponto aqui, ó, do 0,67 até o 0,68, a mesma distância que dá desse aqui, tem que dar aqui, ó, entre o 3 e o outro 3 aqui, ó, na régua, né? Então, se eu medir essa distância aqui, o gráfico vai dar um... Aí, se eu juntar isso aqui, ó, fizer uma junção aqui, isso vai dar um quadrado. Se eu pegar aqui a distância da origem até o segundo ponto, tem que ser igual à distância da origem até o segundo ponto no eixo X também. Então, se eu juntar o segundo ponto aqui com o segundo ponto aqui, isso aqui também tem que dar um quadrado. Então, isso é o gráfico que está quadradinho. Por quê? Então, como eu falei, você fazendo esse quadro, a sua medida, ela ocupa toda a área do gráfico, né? Porque, igual eu comentei, às vezes vocês montam um gráfico, constroem um gráfico, por exemplo, isso aqui tem essa curva aqui. Aí você está vendo que ele vai de 3 até 3,4. Você vai lá e usa, assim, não vou botar o eixo aqui de 3 a 10. Então, se você põe de 3 a 10, de 3,4 para cima, não vai ter nada. Não tem nada para representar. Então, essa curva que está aqui, ó, ela vai ficar aqui no cantinho espremida e, às vezes, até o comportamento dela você vai ver diferente. Porque aqui você vê nitidamente que ela tem, né, uma tendência linear, mas se você espremer isso aqui, pode ser que ela fique... Aqui ela tem uma tendência, ela tem uns desvios e tudo. Mas se você espremer isso aqui, pode ser que você enxergue aqui uma reta perfeita, mesmo sem ser. Então, o ideal é você sempre traçar uma escala, né? Descrever uma escala que ocupe toda a área plotada, toda a área do gráfico. Então, por isso que você define a escala. Você vai lá no Excel, no programa que você for utilizar, e define qual que é a escala que ele vai seguir, né? E aqui embaixo, o número do gráfico e o título. Então, gráfico 1, densidade do líquido em função do volume medido. E é a mesma coisa, igual a tabela. O nome, quem dá é quem fez, né? Você fez o gráfico, você dá o nome. Tá? Então, isso é importantíssimo de seguir. Figuras. Né? Eu vou colocar uma figura no meu relatório lá para poder exemplificar alguma coisa. Então, sempre lembrar, né? Você pode colar ou imprimir, não tem problema. Né? É claro que num relatório técnico, ninguém vai colar nada, né, gente? Hoje não existe isso mais, mas também não tem nada que te impeça. Mas a gente tem recursos aí para impressões, né? Não esquecer, né, caso tenha sido tirado de algum lugar, né, de alguma fonte, tem que citar a fonte, né, dizer de onde que você tirou essa figura. Se você, por exemplo, tirou a figura de algum lugar, mas você fez alguma modificação nela, você usou a figura, mas de forma modificada, você também precisa citar. Você vai citar a fonte, mas você vai colocar assim, ó, adaptado de e citar a fonte. Ou seja, você vai dizer que você pegou naquela fonte e fez uma adaptação nela. Tá? Porque a figura não é sua, você usou algo que estava pronto e só modificou. Então, colocar adaptado de tal, 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 tal lugar. Né? O tamanho da figura ele deve ser ajustado de forma que as informações fiquem visíveis e legíveis. Né? Ou seja, por que eu estou falando isso? Eu recebi um relatório um semestre que o pessoal ficou lá tirando foto, né? A gente estava, era de química analítica, eu acho. A gente estava tirando foto lá das titulações, né? E para colocar no relatório, para ver as viragens de cor, de indicador, essas coisas. Aí na hora de imprimir as fotos, o pessoal foi lá e imprimiu preto e branco. Então, o que adiantou? Nada, né? Então você tem que ajustar a forma, o tamanho, coloração, enfim, de forma que aquela figura ela cumpra o papel dela. Né? O papel informativo dela ali tem que ser cumprido. Tem um texto lá, alguma coisa escrito lá nessa figura. Então, não pode ficar pequeno demais, porque não tem como ler, não pode ficar embaçado, né? Porque às vezes vocês põem uma figura lá e amplia, tá pequenininha, vocês vão ampliar, ela perde resolução, fica trem tudo embaçado, distorcido, desfocado. Então, ficar atento a isso, né? Que a figura fique no tamanho adequado e legível, né? Visível e legível, para cumprir lá o papel dela. E assim como tudo, deve ter título, deve ter número, né?
e, no caso da figura, o título e o número vêm abaixo, tá? Igual no gráfico. Então, na hora que você apresentar, vem abaixo. Então, por exemplo, está aqui, ó, né, uma figura representando aí um teste de sedimentação. Então, você coloca lá, figura 1, aí pode ser traço, ou pode ser 2 pontos, não faz diferença, né? O teste da proveta. Então, essa é a figura que representa ele. Então, uma figura nítida, né, onde tudo que está ali informando você consegue enxergar e pronto. E aí, uma observação importante, né? Se eu pego um gráfico que está pronto, num artigo, por exemplo, e coloco ele no meu relatório para mostrar, eu vou descrever como gráfico ou vou descrever como figura? Se eu pego uma tabela que está pronta, de um material que serve para o que eu quero, eu vou descrever como tabela ou eu vou descrever como figura? O que vocês acham? Eu acho que é como figura, né? Exatamente. Por quê? Porque não foi você que fez. Você pegou, né, de uma fonte que já estava pronta, então você vai referenciar como figura e colocar a fonte. Exatamente. Então, sempre que vocês pegarem um gráfico pronto, né, de algum lugar, copiei, colei, tabela, copiei, colei, que isso acontece. Às vezes um dado que você está ali falando, que você quer mostrar alguma coisa, você acha pronto, né? Para efeitos de demonstração apenas, você pode pegar. Então, não foi você que fez aquele gráfico, não foi você que produziu aquela tabela. Então, ela é uma figura, está pronta, né? Então, você coloca lá a figura tal e referencia ela, tá? Não tem problema. Cálculos, né? Ah, o relatório tem cálculos. Por quê? Eu vou, né, apresentar dados, vou tratar dados, então vai ter cálculo. Como que a gente trabalha com cálculo, né? A apresentação da operação, ela fica a critério. Não há necessidade nem obrigatoriedade de você demonstrar a operação, sequência de operações que você fez para chegar até naquele cálculo. Porque ninguém vai ficar lá olhando, conferindo passo a passo se você dividiu certinho, se deu aquele valor mesmo, tal, né? Não vai ficar conferindo. Então, geralmente, qual que é o critério que a gente utiliza para a apresentação de uma operação? Uma tabela com os valores e coloca no texto, fala assim, olha, a seguir apresentamos o resultado da densidade calculada em função das massas e volumes obtidos conforme a equação. E cita a equação, ó, densidade igual a massa sobre volume. Pronto. Então, todo mundo sabe que você usou aquela equação com aqueles dados tabelados para obter aquele valor de propriedade. Então, não precisa pegar lá, eu tenho 100 dados de massa e volume, você vai falar, densidade, massa ou volume. Vai lá e coloca o cálculo, deu tanto. 2, repete a mesma coisa. Então, a gente não faz isso. Tá? É tempo e espaço desprendido à toa. Então, faz, né, na forma de tabela, que é o mais comum. Bota uma tabelinha lá, coloca os dados todos, a equação que foi utilizada e pronto. Referências, mesma coisa, né? Eu falei que todo relatório tem que ter a referência. Como é que vocês vão referenciar? Usando um formato padrão. Então, qual é o formato padrão? Não tem um formato padrão. O importante é que vocês usem um formato, né? Ou escolher uma ABNT da vida, ou qualquer outro a sua escolha. Tá? O importante tem que ter referência. E ela tem que ser padronizada. Então, eu não posso simplesmente ir lá e colocar uma de um jeito, outra de outro, né? Então, se eu usei a BNT, vou usar a BNT para todas, né? Tem programas, EndNote, por exemplo, é um programa, né, que serve como exemplo, só para escrever referência. Então, ele já tem vários padrões internos, você só diz lá, eu quero que todas as referências fiquem na BNT. Então, tudo que você colocar lá, ele já passa para a BNT. E depois você só copia e cola. Ele é bem prático, né? Então, na hora de escrever as referências, lembrar que tem que todas considerarem, né, estarem dentro do mesmo padrão
na hora de escrever. Ok? Bom, então, basicamente, em relação à confecção dos relatórios, é isso. Deu para entender aí? Tá claro? Uma pergunta? Ficou claro, é praticamente igual aquele que a gente fez, né, no laboratório 2. Isso, é seguir aquele padrão. Exatamente. Não vamos mudar, não. Beleza. Então, agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão trabalhar agora no roteirinho lá que eu deixei lá para vocês, para tratar os dados. Então, para quem chegou depois, esse roteiro, ele está lá no AVA, está na pré-aula do encontro 3, tá? Então, é só ir lá e imprimir ele para vocês trabalharem nele. Então, qual que é a ideia aqui? São 3 exercícios, onde vocês vão exercitar o tratamento de dados experimentais. Aqui já temos dados prontos, então vocês não têm que obter dados nem nada. Os dados já estão todos aí, dados de coisas que vocês já conhecem, já ouviram falar, então não tem nada aqui que é novidade, ou enfim, que é assunto não estudado, enfim, tudo está aqui, vocês já viram falar alguma vez na vida, alguma vez dentro do curso, né? Entalpia, pressão, enfim, com coisas que vocês já tiveram vivência, né, ao longo do curso. Então, o importante aqui não é o conceito, né, o que é entalpia, o que é pressão, nada disso. É pegar o dado e a gente trabalhar com esse dado para treinar confecção de gráfico, confecção de tabela, confecção de trabalho com algarismos significativos. Esse é o objetivo. Então, são 3 questões, sendo assim as 2 primeiras questões mais simples, mais tranquilas, e a última questão um pouco mais trabalhosa. Então, o que vocês vão fazer agora é pegar esse exercício, vão trabalhar nesse exercício, para que a gente possa fazer a discussão dele, né? E nosso início é por ele, né? Porque aí a gente vai ver como que vocês estão em relação a essa questão de tratar dados e construção de gráficos. Como eu falei, a terceira questão, ela envolve construção de gráfico, então eu vou pedir a vocês que façam esse gráfico usando essa folha quadriculada aí que eu deixei para vocês, então não é para fazer no Excel, tá? Façam aqui, porque aqui vocês vão treinar a questão das escalas, né? A distribuir uma escala dentro do papel e obter um gráfico o mais bonitinho possível utilizando o papel. E aí, rapidamente, eu só vou pedir a vocês para fazer uma correção nesse exercício que eu vi aqui agora. Na questão número 2, eu coloquei uns dados aqui, ó. Então, aqui, ó, a massa molar do clorofórmio, tá vendo? Esse é o primeiro dado aqui, ó. Tá 36,45. Esse dado tá errado, né? Obviamente que não é. 36,45 é só a massa do cloro. Então, eu coloquei aqui só a massa do cloro. Então, tem que fazer a correção da massa molar aqui do clorofórmio. O restante está correto. É só a massa molar aqui do clorofórmio que não está, né? Que aqui seriam 3, então é 36,45 vezes 3, mais 1 mais 12, né? Então, já vai dar uma pequena diferença aí, ó. 36,45 vezes 3, mais 12 mais 1. Então, a massa verdadeira aí é... Opa, peraí, deixa eu fazer errado. Mais 12 mais 1. 122,35, que é a massa correta aí do clorofórmio. Então, só corrigir aí
esse 36,45 para 122, já esqueci quanto que eu falei aí. O resto tá ok, tá? E aí é fazer esses exercícios. No último exercício, eu pedi aqui para fazer, são 2 gráficos. Aqui, ó, quer ver? Ó? Aqui, ó, vou fazer, aqui, ó, no item 3, tá vendo? Fazer um gráfico de ln de P sobre P asterisco em função do recíproco da temperatura absoluta. Então, esse aqui é um gráfico. E depois determinar os coeficientes da melhor reta através do método de regressão linear. Então, isso aqui vai gerar um outro gráfico. Então, esses 2 gráficos, do item 3 e do item 4, vocês podem fazer na mesma folha, tá? Porque eles são referentes ao mesmo problema. Então, é importante que eles fiquem juntos. Você faz o gráfico do 3, depois você vai fazer a correção, que é o gráfico do 4. Então, é importante eles estarem juntos para vocês poderem enxergar o que precisa ser enxergado aqui. Tá bem? Então, esse exercício, as 2 primeiras questões estão bem tranquilas. Só a terceira que vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho. Vocês têm uma tabelinha inicial, aí vocês vão ter que construir uma nova tabela, né, onde vocês vão representar tudo que está pedido aqui, depois que vocês vão fazer os gráficos. Aqui talvez tenha uma informação que pode ser talvez novidade, não novidade, mas uma informação que não usa muito, que é essa questão aqui, ó, do recíproco, né, de uma propriedade, o recíproco da temperatura aqui no caso. Né? O que é o recíproco? O recíproco é o inverso. Tá? Então, o recíproco da temperatura é 1 sobre T. Tá? Então, é só isso. Porque senão vocês ficam com uma dúvida do que é esse recíproco, né? Então, é só o inverso dele. Então, o recíproco de T é 1 sobre T. Ok? Dúvidas? Não, Antônio, é para entregar ou a gente... Não, vocês vão fazer... vocês vão imprimir essa folhinha aí para poder fazer. Uhum. E aí... E a gente vai na aí na próxima aula a gente vai fazer a discussão desses gráficos. Aí Tá. pode ser que eu queira ver alguma coisa. Então, até que a parte de cálculo não, mas os gráficos, eu quero que vocês, cada um tenham os seus para poder mostrar na hora que a gente estiver apresentando, para ver o que vocês acharam e o que deveria ser e tal. Enfim, para a gente poder fazer uma discussão completa. Tá? Então, ele está lá no AVA, como eu falei para vocês, está lá, ó. Encontro 3 na pré-aula, ó. Tratamento de dados experimentais, essa listinha aí. Então, você só pegar lá, só baixar lá. Outra coisa, se vocês quiserem fazer igual o semestre passado, né, acho que todos aqui, a gente todos se conhecem, eu conheço todo mundo, só a Luiana. Luiana, não me lembro da pessoa fisicamente, né? Acho que eu nunca tive aula, você nunca fez matéria comigo, mas os outros eu conheço. Mas enfim, não tem problema não. Eu tô dizendo porque se vocês quiserem criar um grupo lá depois, né, da disciplina, aí vocês podem criar e me incluir lá. A gente fazer igual os praxe, né? A gente já faz. Aí depois, se a Laura, que gosta de ser a dona do grupo aí, quiser criar o grupo. Tá bom, vou criar. Aí inclui a turma toda e me inclui também, porque a gente vai precisar trocando ideia e vai falando por lá. Tá bom. Eu acho que não é o número de todo mundo. Não, mas a gente vai qualquer coisa a gente vai trocando aí, vai falando. Tá bom. Tá? Bom, então, eu acho que assim, não faz sentido a gente ficar aqui logado, porque agora vocês vão trabalhar nesse exercício aí. Então, eu vou liberar vocês né, por hoje, e aí a gente retorna na semana que vem para discutir esse tratamento aí, já
seguir com a próxima parte dele, né, dando sequência aí às outras situações. Ok? Então é isto. Deixa eu parar a gravação aqui.